Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero deixar uma reflexão para a sua vida neste momento, vencendo o invencível, vencendo os obstáculos. E a palavra base que eu trago aqui é o Salmo 121. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, ele, de uma forma poética, ele usa ilustrações e situações figurativas para nos ensinar grandes verdades. E ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Os montes podem representar grandes obstáculos, grandes medos, temores, insegurança que nós vivenciamos na nossa vida diária. Todos nós nos depararemos em algum dia, no decorrer da nossa história, com situações aparentemente intransponíveis e invencíveis. Entretanto, a pergunta que o salmista faz é: elevo os meus olhos para situações de adversidade, de impossibilidade, de desafios, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que nós devemos fazer e que, na verdade, nós fazemos quando nos deparamos com os grandes desafios. O que eu faço agora? Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou ultrapassar todas essas situações de impossibilidades que eu estou enfrentando? E na nossa vida, isto acontece em momentos durante a nossa história. E a pergunta é esta: de onde me virá o socorro? Muitas vezes nós olhamos de uma forma horizontal. Queremos socorro das pessoas que nos cercam, das possibilidades humanas, dos recursos que são aparentes situações que podem nos apresentar vitórias. Entretanto, muitas vezes, Deus, na verdade, nos cerca com um muro misterioso e tudo que nós sabemos é que a nossa vida está nas mãos do Criador. Ou seja, o muro misterioso fala do quê? Nós olhamos para a nossa direita, para a nossa retaguarda, para a nossa frente e esquerda, e nós não conseguimos vislumbrar a solução. São as impossibilidades, são situações intransponíveis, mas é nesta hora que a pergunta que não pode calar é esta: de onde me virá o socorro? Com certeza, o Espírito do Senhor vai falar ao teu coração: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos, é necessário estar diretamente olhando para Cristo. Porque quando os nossos olhos deixam de olhar para Cristo e olha para o nosso problema, nós perecemos. Como aquela história, né, que o discípulo do Senhor andou sobre as águas. Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para baixo, ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Muitas das vezes nós afundamos porque tiramos nossos olhos de Cristo. Deixamos de olhar para Ele. Não é o que o médico fala, não é o que os nossos olhos enxergam, não é o que as pessoas dizem, não é aquilo que está acontecendo que vai determinar o teu fim. É os teus olhos fixados em Jesus. Amém. Exatamente. Devemos entender que a nossa vida nesta terra não é somente triunfalismo. Nós vemos muitas pessoas hoje, e talvez até nós mesmos, já durante a nossa caminhada, nos frustramos, porque nós colocamos o nosso olhar ou criamos expectativa em cima de pessoas, em cima de coisas que, na verdade, não tinha algo que dava sustentabilidade e garantia a nossa vitória.
Certamente na nossa vida diária nós nos decepcionaremos com as pessoas e também nós muitas vezes decepcionamos pessoas que colocam as suas expectativas em nós. Entretanto, precisamos aprender que nós precisamos entender que a única pessoa que jamais vai nos frustrar é Jesus Cristo. Ele jamais vai nos frustrar. Talvez nós nos frustramos com ele porque também criamos expectativas falsas que não estão de acordo com a sua vontade. Evidentemente, aquilo que nós criamos, ainda que seja por fé, mas não está alinhada com o propósito e a vontade de Deus, também não vai acontecer e nós vamos até ficar frustrados com o próprio Deus. Entretanto, nós precisamos nos alicerçar na vontade de Deus, em sua palavra, e que nem tudo que nós queremos, que pedimos, nós vamos alcançar. Mas aquilo que estiver alinhado com a vontade do Pai, isto pode ser uma grande vitória em nossa vida. Na oração do Pai Nosso, um dos pontos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O texto sagrado vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas esse texto quer dizer que se a nossa vida estiver alinhada com a vontade do Pai, certamente Ele terá o maior prazer em nos alcançar, em nos abençoar. Eu costumo dizer que Deus tem para cada um de nós um plano perfeito. E este plano depende da nossa receptividade à sua vontade, à sua palavra, à nossa entrega incondicional para que realmente Deus faça o melhor. É importante sempre nós orarmos que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Há caminhos que para nós muitas vezes parece maravilhoso, porém ele pode ser algo destrutivo, porque nós não sabemos o que vem depois da curva. Mas o tema central da mensagem deste momento é vencendo barreiras intransponíveis, as impossibilidades. E nós só vencemos colocando a nossa vida debaixo da direção de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, agora mesmo, você está vivendo talvez um momento que você olha e não vê saída. Conforme eu disse anteriormente, é um muro misterioso que nos cerca. E tudo que nós sabemos é que a nossa vida está na mão de Deus. Muitas vezes Deus permite que nós cheguemos em um ponto em que realmente nós não podemos confiar em absolutamente nada terreno, mas unicamente em Deus. Portanto, saiba que Deus tem sempre uma vitória, Deus sempre tem uma saída. Eu trago à memória aqui aquele momento em que o povo hebreu saiu do Egito e eles estavam aqui diante do Mar Vermelho, cercado por montanhas, e o inimigo ferozmente prontos para os destruírem. Ali era o fim da linha para eles, mas Deus sempre tem uma saída. Deus ali abre o Mar Vermelho, de uma forma miraculosa, o povo atravessa aquele mar. O mal persegue eles, o inimigo persegue, mas o povo atravessa do outro lado vitoriosamente e os inimigos perecem quando Deus volta e fecha novamente o mar. E ali, verdadeiramente, aquele povo pode se alegrar, porque Deus sempre tem uma saída. Você está enfrentando algo intransponível, você está diante de uma situação que você não vê saída. Deus disse para Moisés: Moisés, por que clama a mim? O que você tem na tua mão? Toque com a tua vara, com o teu cajado, nas bordas das águas, e o mar vai se abrir. De repente, você está aí com essa pequenina fé, talvez entregando os pontos, mas usa essa pequena fé, essa pequena força que você tem e saiba que Deus tem uma saída, Deus tem um futuro brilhante para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Receba agora desta palavra e desta presença maravilhosa
Deus, o Todo-Poderoso, em sua vida